Vamos lá, gente, dando continuidade aqui nas perguntas. Professor, qual é o mais correto? Quando joga assim, eu já sei que não tem o mais correto, mas vamos lá. Qual que é o mais correto? Viver o dia ou precaver o amanhã? Vixe Maria. Vamos lá. Carpe diem, viver o dia, que é o símbolo, ou a teoria do Carpe diem, e precaver o amanhã. Então vamos lá. Vamos entender qual que é o mais correto. Não tem o mais correto. Se você vive só o dia aqui, mas de uma forma vida louca no extremo, não tô nem aí com amanhã, você vai ter umas consequências gigantescas aqui, porque lhe falta essa responsabilidade, esses preparativos, que você vai ter que recorrer a alguém. Então isso não é nada bom. E se precaver para amanhã, ele é lindo, maravilhoso, só que tem um outro detalhe aqui também. Precação para amanhã. Se você só fica se precavendo para amanhã, precavendo para amanhã, precavendo para amanhã, vai chegar numa situação que você se precaveu tanto, que você não viveu o dia, o hoje. Então o que eu teria que fazer? Eu teria que pegar isso daqui, jogar para cá, e pegar isso daqui e jogar para cá. Fazer um mexidão e sair alguma coisa aqui. E o que seria? Seria viver o dia se precavendo com amanhã. Pois é. Professor, mas dá para fazer isso? De certa forma, tem que dar. Não é que dá ou que não dá. Tem que dar. Por quê? Vamos lá. Se você tem uma vida doida que só vive o dia, vou viver o dia o mais intenso possível, vida louca, e você não está nem aí. Mais cedo ou mais tarde, aquele que se precaveu e juntou a comidinha das formiguinhas, esse que fez toda essa precaução, vai ter que te ajudar. Só que como você pega e sabe que esse vai ter que ajudar, então você continua com a sua vida louca, porque você não está nem aí. Depois, quando eu precisar, eu vou lá e peço e vão me ajudar e ponto final. Pois bem, essa é uma situação, ok? É uma situação. Muito bem, é uma situação. Agora, venhamos e convenhamos. Viver o dia e procurar o próximo, e se nós estivermos em uma situação onde até o próximo está passando perereco, está se usando o que ele guardou, aí muda um pouquinho a história, aí muda um pouquinho a conversa, muda um pouquinho a historinha de como é que funciona as coisas. Pois bem, e aí que nós temos que entrar num consenso, numa explicação e num porquê. Porque vejam bem, se aquele que fez a precaução se preparou, vamos lá, nós estamos chegando aos advindos do Apocalipse, está previsto ter muitas fomes, muita coisa. Já pensou se Moisés, naquela época do Egito, quando o faraó teve aquele sonho das vacas gordas e das vacas magras, e ele não tivesse chamado Moisés, e não tivesse escutado Moisés, que fez aqueles silos e guardou os alimentos lá para a época das vacas magras? Você já pensou se ele não tivesse escutado ele? Todos iam morrer, passar fome, ia ser um caos. Pois bem, e aqueles que não se prepararam tiveram que ajoelhar diante do faraó, falar amém e dar todas as suas riquezas para ele. Então, meus queridos, nós temos uma seguinte situação, que eu aprendi muito com a cultura judaica, que é o seguinte, ou turca. Nos períodos bons,
guarde e viva a vida normalmente. Nos períodos ruins, gaste um pouco daquele que você guardou e continue vivendo a sua vida como dantes. Ou seja, seria mais ou menos o seguinte: você tem aqui a linha do viver o dia e aqui você tem a linha do precaução. Você está aqui. A sua vida está aqui, média não sei o que. Você vai e vive um pouquinho de uma loucura, vive um pouquinho de guardar um pouquinho, vive um pouquinho da loucura, um pouquinho do que, mas nunca nos extremos, tocando nesses pontos, porque esse ponto vicia e esse ponto o torna oportunista. Você viver o dia às custas dos outros o torna oportunista. O espiritual vai te cobrar. Você guardando muito, sem gastar nada, sem viver um pouco, o espiritual vai te cobrar. Então o que nós temos que fazer? O meio termo. É difícil, dificílimo. Por quê? Porque a gente nunca sabe a proporção dos problemas que hão de vir. A gente nunca sabe até onde nós podemos nos divertir, sem prejudicar as coisas, sem prejudicar os contextos. Então, esse é o famoso caminho do meio do Buda. Nem muito para lá e nem muito para cá. A pergunta é: viver o dia ou precaver o amanhã? É a questão das vacas gordas e vacas magras. Nenhum e nem o outro, os dois. É você não esbanjar quando muito tiver e não guardar muito sem utilizar o que você juntou. Existem essas situações. Na área de economia, que a gente trabalha bastante, de finanças, as pessoas que trabalham com bolsa, elas sabem que quanto mais dinheiro ela tem, mais dinheiro ela ganha. Então, é meio que padrão e comum essas pessoas guardarem dinheiro, guardar, para que possam cada vez ter mais e mais e mais e mais. E aí entra num ciclo de mais dinheiro, mais condições e mais até aquele volume fica gigante. Só que tem um detalhe: quando o volume fica muito gigante, ela pode estar com 70 anos. E de repente, do nada, não precisa nem ser 70, pode ser com 40, pode ser com 30. E de repente, do nada, pode dar um derrame na pessoa e ela simplesmente ficar abalada. E ela simplesmente ficar neutralizada. Então, essas são as situações e o que nós temos que tomar de cuidado. Eu aconselho as pessoas sempre a curtir o mínimo, nem se for para sair de vez em quando para comer um cachorro quente, nem se for para sair para ir em uma praça, até mesmo para tomar um picolé de palito. Mas ande, faça o pequeno movimento. Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde a vida vai passar e nada lhe será acrescentado em experiência. Então tenha pelo menos um pouco dessa experiência. Meus queridos, jamais é verdade absoluta, somente um prisma. Que Deus abençoe. Namastê.